Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Júlio. Bom, amados, creio que todos nós estamos ansiosos, né, com o que está por acontecer aqui. Então, confesso com vocês que também estou pensando, uma decisão que já foi tomada, né? Agora nós só temos o que vai acontecer mesmo. Então, nossos corações eu sei como estão. Mas eu peço para os irmãos que estejam também atenciosos àquilo que o Senhor Deus vai trazer para nós nessa noite. Eu imaginava que no fim do capítulo do Evangelho de João, né, nós teríamos algo um pouco mais brando, mas digo para vocês que não. A palavra de Deus sempre fala para nós olharmos para dentro de nós e vermos algumas coisas que estão ainda erradas, infelizmente, estão nos atrapalhando. E é o que nós vamos ver hoje aqui. Aquele que puder estar com a sua Bíblia, vai ser João, capítulo 21. Nós vamos estar lendo ali a partir do versículo 18. Mas antes eu queria falar para os irmãos um pouco sobre uma lenda antiga da Grécia. E vocês vão ver que ela vai encaixar com o que nós vamos estar explanando essa noite aqui. Então existia um atleta, um corredor, que ele se preparou durante muito tempo para fazer essa corrida. E no decorrer da corrida, ele foi perdendo passos a passos. E chegou no final, ele perdeu. E ele tinha se preparado bastante. E ele não aceitou aquela derrota. Ele ficou pensando, remoendo aquilo durante muito tempo. E para ajudar ainda esse atleta, aquele povo se resolveu fazer uma estátua em homenagem a ele. Fez uma estátua e colocou num ponto central daquela cidade. E além dele ter perdido, ele ficava olhando para aquela estátua e relembrando dia após dia a perda dele, aquela derrota dele. E passou-se um tempo, ele começou a bolar um plano. Ele começou a pegar uma picareta, uma talhadeira e uma marreta e começou todos os dias à noite ir lá naquela estátua e quebrar um pedacinho, para que ninguém visse, mas ele estava enfraquecendo a estrutura daquela estátua. E o que veio acontecer um determinado dia? Isso foi passando tempo, ele olhando aquilo ali e foi fazendo, quebrando pedacinhos e pedacinhos. Só que a ideia dele era que, em determinado momento, aquilo viesse a ruir e caísse. Só que em determinado momento ele estava batendo, e talvez ele bateu mais forte, talvez ele lembrou da sua derrota, e ele bateu de uma forma maior, e a estátua veio a sucumbir e caiu. E ela cai justamente sobre ele, e ele morre. Ele perdeu a corrida, mas ele não aceitou. E durante aquele tempo, ele ficou minando aquela estátua, e a própria estátua, que era objeto da dor dele, veio a matá-lo. Muitas vezes nós temos que olhar para isso, e talvez olhar se nós não estamos fazendo exatamente essas mesmas coisas.
Obviamente, a moral dessa história ou dessa lenda é que esse homem, na realidade, ele já vinha morrendo centímetro a centímetro lá na corrida e nos seus dias a dia, os dias quando ele estava quebrando os pedaços daquela estátua. Batida após batida, até que se tornou vítima da sua própria insatisfação. A insatisfação de ter perdido, em vez de talvez ele tentar treinar, melhorar e fazer algo em uma próxima corrida, ele pensou exatamente o contrário. E isso veio a ter a morte. O tema da nossa pregação hoje é bisbilhotar, comparar doenças naturais. Se nós formos ver, tem a ver com essa história que eu contei. Porque esse cara, ele comparou-se. Ele bisbilhotou. E isso se tornou uma doença na sua vida. E hoje, nós temos que entender e olhar para nós. Por que eu falo para que nós olhemos para nós, para dentro de nós? Porque nós temos que admitir que um dos nossos maiores inimigos, um dos nossos maiores adversários e mais destrutivos não é uma legião de demônios. Um tribunal liberal. Isso aqui foi escrito há muito tempo. E olha como se encaixa nos dias de hoje. Um tribunal liberal. Ou um governo ímpio. Não é isso as partes mais ruins. Eu e você nos encontramos ainda hoje com ele. Talvez quando você se levantou de manhã e foi lavar o rosto e olhou no espelho. Você, eu estou falando para você, que é também eu me olhei nesse espelho e me vi. Muitas dessas partes, nós mesmos somos os nossos piores inimigos. É muito interessante que nos deparamos com uma exposição e repressão dessas doenças naturais nos últimos versos do Evangelho de João. Evangelho de João, findando ali o momento que nós vimos na exposição anterior, que Jesus está falando com Pedro ali, está chamando Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E agora esse momento ali tão decisivo, eu trago isso a vocês. Que é uma doença, essa doença que invade e corrompe a vida interior do crente, quando ele age e pensa como um homem natural ao invés de um discípulo espiritual. E nós vemos isso em Pedro e em nós. Nós vamos entender um pouco do que é essa situação do homem natural e o discípulo espiritual. O homem natural é aquilo que aconteceu com aquele atleta, que muitas vezes não aceitou aquela derrota e ficou pensando e deixou o seu homem natural agir e começou a fazer minar aquela estátua que veio a sucumbir e matá-lo. O homem espiritual é aquele que olha para Deus. E nós vamos ver isso hoje. Falei para nós então estarmos lendo o capítulo 21 de João. Nós vamos ler ali a partir do versículo 18. Se você ficar em pé, pode ficar em pé um pouquinho para nós estarmos já, fixarmos bem o que nós vamos ler. Vocês vão estar acompanhando ali do 21, 18. Nós vamos ler até aproximadamente ali o versículo 19. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém, meus irmãos? Pode assentar.
esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Um pouquinho mais à frente ainda nós vamos ver algumas outras versículos, mas vamos pensar nesse primeiro versículo, que é a predição de Cristo. Cristo está dando uma predição para Pedro. O que acontece naquele momento ali? Vamos ver exatamente o versículo. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Em outras palavras, Pedro, quando era jovem, Jesus fala para ele, em outras palavras agora, Pedro, quando você era jovem, você ia, você fazia o que você queria. Mas agora, você vai ir para onde eu te direcionar. E havia liberdade e independência na sua locomoção. Ele tinha liberdade para isso. Só que isso, a partir daquele momento, ia ser diferente. Nós vemos algumas cenas que antecederam a isso, que Jesus, ele faz, que vocês viram nos estudos anteriores, e nós vimos ali naquele momento, que Jesus traz uma cena. Pedro, em outro momento, ele veio a negar Jesus por 3 vezes. E agora, um pouco antes, Jesus faz as 3 perguntas para ele, novamente. Mas Jesus cria uma cena. Quando ele negou lá, nós vimos aqui, tinha uma fogueira. Ele estava ainda numa antessala, ele não estava próximo de Jesus, mas tinha uma fogueira lá. E o que tinha naquele momento onde estava sendo cozido o peixe? Uma fogueira. Jesus remonta a cena, dá uma oportunidade, porque com certeza Pedro ficou pensando naquilo que tinha acontecido com ele, na negação dele. E se Jesus não trata aquilo com ele, talvez ele ficasse para o resto da sua vida estagnado e parado. Mas Jesus traz aquela cena novamente, naquele momento, e trata Pedro. Pergunta por 3 vezes e pede para que ele apacente as suas ovelhas. E agora ali, além do mais, ele agora passa para um outro nível. Que nível que é esse? Aonde Jesus mostra para ele que depois que ele aceita, que naquele momento ele negou, mas agora ele aceita, que ele morreria por Jesus. O amor agapau, o ágape que nós entendemos, que é o amor sacrificial, é aquele que se sacrifica, ele entende que ele não tinha, que ele não possuía esse amor. Por isso, por 2 vezes ele fala, o Senhor sabe que eu te amo, mas não é o amor ágape, é o amor filéu. Eu amo o Senhor, mas eu não consigo me entregar, porque naquele momento eu titubeei, eu disse não, eu não te conheço. Então ele não conseguia falar aquilo, mas Jesus traz naquele momento e trata com ele ali e fala para ele, o quê? A predição que Cristo dá para ele. Você não somente vai me amar, como você vai morrer por mim também. Ele não tinha conhecimento naquele momento, mas isso ia acontecer, e Jesus fala que você vai morrer por mim. E nós entendemos ali, ele fala agora no versículo 18, Jesus disse, isso para indicar o tipo da morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me, mesmo ainda que você venha morrer, siga-me, siga-me. É isso que ele está pedindo. Na época que João escreveu esse evangelho, Pedro já tinha morrido, martirizado. Muitos acreditavam que crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo falou isso. Ele não se aceitou digno de morrer da mesma forma que Cristo, então ele pediu para que então invertesse a cruz. E a palavra ali que Jesus usa, cingiu, isso era usado também naquela época para o carrasco. O carrasco fazia essa amarração. Jesus foi pregado na cruz, mas Pedro foi amarrado. E o carrasco fez isso com ele. Então Jesus, ele diz para ele que ele seria cingido. Outrora você andava, você ia para um outro lugar, você fazia o que queria. Mas agora vão te amarrar e você vai
perecer. Mas para isso ainda vai levar um tempo. E você vai fazer muitas coisas ainda. Com certeza, ele morreu cedo. Mas ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Mas a pergunta ainda permanece. Será que Pedro entendeu? Será que nós olhando ali para o Evangelho, da forma que fala, será que Pedro conseguiu perceber que Jesus estava falando da morte dele? Eu gostaria que o irmão colocasse lá 2 Pedro 1,14. Então eu digo para vocês, ele entendeu. Porque 2 Pedro 1,14 fala assim, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então na carta de Pedro, que ele escreve, ele entendeu que ele iria morrer. Momento onde Pedro está olhando para Jesus, ele entende, ele diz, eu te amo, te amo. E Jesus dá uma ordem para ele. Logo após essa predição, Jesus dá uma ordem. Veja o verso 19 agora. Voltando lá para o versículo, capítulo 21 de João, versículo 19. Ele diz assim, segue-me. Pedro, continue me seguindo. Ele dá uma ordem agora. Mesmo que você vá morrer lá na frente, siga-me. Siga-me. Siga-me, Fabiola. Siga-me, pastora Dair. Siga-me, Rosângela. Continuem seguindo Jesus. Essa é a ordem que ele nos dá. Não importa como vamos perecer. Siga-me, Amadeu. Ainda que amanhã você morra. Siga-me. É isso que Jesus está falando para Pedro e é isso que ele está falando para nós nessa noite. Amém, meus queridos? Continue me seguindo até a morte. Imagine Pedro agora. Viveria o resto da sua vida debaixo da sombra da cruz. Nesse momento muito ótimo, muito bom de Pedro, infelizmente, Pedro pela segunda vez olha para o lado. Olha que momento bom, que momento legal, onde ele está conversando com Jesus, Jesus está dizendo para ele o que ele tem que fazer, mas infelizmente Pedro em algum determinado momento ele olhou para o lado. E nós vemos isso se repetir quando Jesus fala, então venha, aonde? Lá no barco. Pedro estava andando sobre as águas, mas em determinado momento ele olhou para o chão, olhou para as dificuldades e olhou para os problemas e começou a afundar. Nesse momento agora, onde nós vamos chegar ali, nós vemos que Pedro novamente, infelizmente ainda, olha para o lado. Como Amadeu ele olha para o lado? Vamos ver ali no versículo 19. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quem que era esse discípulo? João, é o que escreve. É ele que está lá. Agora Pedro, num determinado momento ali, ele fala agora em João no 20, né? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, quanto a ele? Pedro estava junto de Jesus, estava passando por um momento de dificuldade, onde ele soube aquilo, e em determinado momento agora ele começa, olha para o lado. E aquele? Lembrem-se do que nós estamos, o tema da nossa pregação de hoje. Qual é o tema da nossa pregação? Bisbilhotar, comparar. O que ele está fazendo? Comparando. Ele está querendo ouvir, falar ali, e pergunta para Jesus, e esse? O que fará dele? Olha a repreensão de Jesus agora. Então isso é algo bastante típico de Pedro. Nós vimos então Pedro fazendo isso lá naquele momento. Ele olha para o chão, olha para as dificuldades, olha para o mar, olha para o vento e cai. E agora novamente ele passa João por perto ali, ele olha para João e fala assim, e este? Versículo 22, agora nós vemos uma repreensão. Então olha tudo o que está acontecendo nesses 3 versículos. Olha o que Jesus está mostrando para Pedro, mostrando para nós nessa noite. Jesus repreende agora Pedro e fala assim, no 22, isso.
Responde Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? O que lhe importa se eu quiser que ele fique vivo? Ele, siga-me você. Novamente ele dá a mesma ordem. Não importa o que vai acontecer com João, mas siga-me. Deixe de se importar com a vida dos outros. Siga-me. Só que é interessante isso que nós vemos aqui, porque em cima disso aqui criou-se uma situação de que João não ia morrer mais. Mas nós temos que olhar para o versículo e entender o que ele fala. Jesus faz simplesmente o quê? Ele pergunta: e que te interessa? O que te importa? Se eu quiser, ele faz hipoteticamente, se eu quiser que ele viva até que eu venha, eu farei. Mas por que Jesus repreende então Pedro? Porque Pedro, no momento onde ele está conversando com Jesus, ele vem e fala e olha para João. Será que nós não estamos fazendo isso em algum determinado momento? Será que nós não estamos vendo algumas situações na nossa vida e nós começamos a olhar para outros lugares? Meus irmãos, não façamos como Pedro. No versículo 23 agora, ele diz assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Prestem atenção nisso. Então, é uma repreensão que Jesus dá a Pedro. João realmente viveu mais e o rumor se espalhou de que ele era, na verdade, não morreria. Então, o que acontece? Pedro realmente, logo depois, passado um tempo, ele veio e morreu. João permanece. Ele não morreu como com os outros discípulos. Ele veio morrer por velhice. Ele passou por inúmeras situações. Nós sabemos lá que João foi jogado não sei se vocês vão entender a palavra que eu uso, tacho. É uma panela grande onde tinha óleo. Eu conheço por tacho, que era quando a gente fritava torresmo lá quando matava porco. Então, talvez vocês não conheçam, mas é tacho. É uma panela grande. João foi feito isso com ele. O rei não sabia o que fazer mais com ele, jogou ele lá para dentro lá e tentou fritá-lo. Ele saiu ileso daquilo. Para a honra e glória do Senhor, ele sai ileso. Aí o rei não sabe mais o que fazer, manda ele para Patmos, para a ilha de Patmos. E nós vemos duas pessoas com duas características totalmente diferentes. Pedro, explosivo, mas um líder. Pedro era líder. João, uma outra pessoa diferenciada. Um cara mais intelectual. Um cara que lia, via, escrevia as coisas. Tanto que ele escreve o Evangelho, depois escreve mais as epístolas e depois ainda faz o quê? O Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Então, ele tinha uma característica e Pedro tinha outras. Só que então agora a gente começa a perceber que cada um de nós também temos situações diferentes. E é isso que nós vamos tentar trazer hoje aqui. Só que agora vamos ver que essas situações elas nos trazem doenças. Isso que Pedro estava fazendo ali estava trazendo doenças para ele. Que tipo de doenças? Vou linká-las às situações. Quando nós olhamos para a vida dos outros, nós vamos ver inúmeras situações. Nós vamos ver pessoas que vão prosperar financeiramente, enquanto outros passarão dificuldades. Ficarão doentes, enquanto outros ficarão saudáveis. Isso é natural. Pessoas desfrutarão de segurança na família, enquanto outras perderão entes queridos bem cedo e ficarão órfãos. Então, isso vai acontecer. Viverão uma longa vida. Pessoas vão viver longas vidas. Uma vida longa, com todas as bênçãos. Outras passarão por dificuldades, terão uma doença e morrerá cedo. Tem pessoas que vão colocar seus filhos em escola pública. Tem outros irmãos que vão colocar os seus filhos em escolas cristãs. Eu poderia linkar inúmeras situações que nós podemos fazer de comparações com um e com outros casos. Por que o da esquerda é diferente da direita? Inúmeras situações eu poderia estar falando aqui. Mas vejam que são coisas que de repente ali Pedro naquele momento estava fazendo essa comparação. E o nosso tema de hoje é comparação. E nós, infelizmente, às vezes comparamos. E isso vai nos trazer doenças. E eu vou explicar isso para nós.
Esta lista é infinita. Existem milhares de coisas que são somente entre Deus e o indivíduo. Pedro, pare de olhar. Jesus está falando assim, Pedro, pare de olhar para João. O que eu vou fazer com ele não é da sua conta. Se o irmão está acontecendo isso, o outro está acontecendo aquilo, pare de ficar se comparando. Viva a sua vida olhando para Cristo. Amém? A repreensão ainda de Pedro. Uma das doenças mais miseráveis entre os crentes é a doença de se comparar e bisbilhotar e xeretar a vida dos outros. Isso é prejudicial, desencorajador para todas as pessoas afetadas, apesar de cavarmos a base da vida do próximo com as nossas talhadeiras. Você lembra lá do que o cara fez lá na estátua? Foi todo dia dando uma batidinha lá? Nós fazemos isso quando nós bisbilhotamos as vidas dos outros. Xeretamos a sua vida. É a nossa própria vida que sofre as consequências. Então nós fazemos isso com a vida dos outros, xeretamos, fazendo um monte de coisa, e quem está sofrendo isso não é a outra pessoa, é nós. E hoje, vamos colocar para o dia de hoje, qual é a ferramentinha que nós ganhamos aí que nos ajuda muito? Pode falar. Redes sociais. O que a gente posta? Inúmeras coisas. Não tem mal nisso. Só que algumas pessoas já estão sofrendo com isso, porque ela vê a felicidade minha e se incomoda com aquilo. Ao mesmo tempo, algumas veem o sofrimento dele. Beleza, se ela estiver orando, intercedendo, gostando, ajudando a pessoa, beleza. Mas quantos fazem isso? E é a reflexão que nós temos que fazer hoje. Mas muitas pessoas estão olhando para aquilo e estão sucumbindo. Por que a grama do vizinho é melhor que a minha? Nós só estamos olhando aquilo que as pessoas estão postando, só que a gente não está vendo a vida dela por completo. Então agora, eu já linkei várias situações, mas é sempre bom a gente trazer o remédio. Eu aponto a doença e é melhor a gente trazer agora o remédio. Eu vou dar 5 situações para nós trazermos e nos ajudar. O que aconteceu ali com Pedro? Nós vamos ver cada uma delas. Primeira delas, a primeira solução é que você precisa entender que Deus o criou com um propósito singular. Olhem para a sua digital. A minha é igual a do irmão ali? Do Caio? A minha é igual a da Fabiola? Não é igual. É todo mundo diferente, não é? Então nós temos que entender que cada um é singular. Deus fez você único para um objetivo, assim como fez Pedro. Não se lembra que eu falei que Pedro tinha algumas características e João tinha outra? Deus nos fez assim, únicos individualmente. Dá uma olhada e vê, você é diferente. A segunda solução é que você precisa se lembrar de que Deus criou outras pessoas com propósitos únicos. Em outras palavras, encare quem você não é. Nós queremos ser às vezes, mas nós temos que entender quem nós não somos. Eu não sei, eu sou diferente da Fabiola, graças a Deus, porque aquilo que me sobra e eu tenho capacidade, talvez falte nela. E aquilo que me falta, ela tem e ela me ajuda. Assim, nós como um corpo, eu já vou chegar lá, mas vamos pensar primeiramente em um casal. Não adianta ser os dois igualzinhos, porque senão nós vamos ser ótimos em algumas coisas e péssimos em outros. Então, as pessoas que têm qualidades diferentes são boas. Nós temos que entender isso. E isso, não fique olhando para o vizinho, não fique olhando somente para as qualidades dele. A terceira solução é entender que o objetivo da sua comparação é outro ser humano. Então você tem que entender que a outra pessoa a qual você está se comparando, ela é outro ser humano, totalmente diferente de você. Porque nós vimos aqui a individualidade, Deus nos fez únicos. Amém, meus queridos? Então, tenha essa certeza em seu coração. A quarta solução é entender que comparação humana sempre produz doença espiritual. Agora nós começamos a entender. Você lembra que eu falei das doenças? Doenças espirituais. Desencorajamento. O Ded tem as suas qualidades. Eu começo a olhar, não, mas ele tem, ele faz, ele consegue um monte de coisa. Eu não consigo fazer.
vou me escondendo, porque eu acho sempre que a outra pessoa faz melhor e eu vou me escondendo. Desencorajamento, nós não podemos ser assim. Eu tenho que olhar as qualidades que eu tenho, aprimorá-las e seguir em frente. Não ficar olhando para as qualidades dos outros. O orgulho, eu sou na verdade melhor que aquele ou outra pessoa. Olha aí, outro problema. Isso são doenças espirituais que vão nos trazer. Eu posso, eu sei. Não, Dede, você não vai fazer isso aqui. Eu faço. Eu sei fazer isso aqui. Orgulho. Não tenhamos isso. Comparação espiritual pode fazê-los assumir posturas de um conselheiro sábio ao invés de um paciente necessitado. Olha que interessante isso aqui. Se eu sou uma pessoa que entra dentro da igreja aqui e eu estou com dificuldades, é mais fácil eu ser o conselheiro. Eu não tratei nada com Deus, venho aqui e vou ser um conselheiro. Aí eu pego aquelas pessoas que eu digo que elas estão numa esfera ou num patamar um pouquinho menor que o meu, e eu aconselho elas. Nunca vão chegar perto de mim, então fica fácil para mim. Eu estou aconselhando pessoas de um nível um pouco mais baixo, talvez espiritualmente, talvez financeiro, talvez alguma outra coisa assim. É fácil para mim ser conselheiro. Só que, o que nós entendemos de que um conselheiro tem que ser? Humilde. Colocar primeiramente na presença de Deus, para que Deus sonde o seu coração, estar todo momento pedindo perdão para Deus, para que ele possa ser um conselheiro. Porque senão ele se esconde atrás desse ser um conselheiro e ninguém trata com ele, porque ele está protegido pelo cargo hierárquico, alguma coisa assim. Então nós temos que olhar para isso. A inveja, não acreditar que Deus usa, abençoa e prospera a vida a pessoa mais humilde, ou a melhor, mais avantajada. Eu sinto inveja dela. Isso me corrói por dentro. Ela tem melhores condições, ela podia estar fazendo, eu não estou fazendo. A inveja. Eu começo a olhar e novamente eu falo para as redes sociais porque ela nos mostra tantas coisas. Hoje é mais fácil. Olha, nós estamos falando de Jesus com Pedro. Pedro, naquele momento, passa João ali por frente dele. Agora, e nós, que estamos muitas vezes olhando para pelas nossas redes sociais e vendo situações de vida de pessoas prósperas, que têm abastança em determinadas coisas, mas nós só estamos vendo aquilo que está aparecendo. Se nós olharmos para um iceberg, o que nós vemos sempre é a ponta, e o que tem por baixo lá é inúmeras coisas. Então, às vezes, a vida da pessoa ela só está mostrando uma pequena parte dela ali. E pode ser muito melhor, mas também pode ser pior. Uma outra situação é vida improdutiva. Sua mente e suas forças estão sendo desperdiçadas. Sua intromissão. Você está desperdiçando o seu foco, o seu talento. Você não está olhando para aquilo que você tem de bom e você está desperdiçando os seus talentos. A derrota. Por que continuar tentando? Sempre haverá alguém melhor, mais inteligente, mais amável, mais santo. Nós já assumimos isso, a derrota. Então são doenças que isso nos traz para as nossas vidas. Mas eu quero trazer agora uma quinta solução, muito mais importante. Todas as outras fazem parte para que nós olhamos e vejamos o que está fazendo mal para a nossa vida. Mas nós vamos agora nessa quinta solução, que a solução é reajustar a nossa perspectiva para que deixe de ser o que eu falei no começo lá, quando nós, como homens, estamos terreno, nós estamos pensando como homens, nós estamos pensando carnal. Essa é a melhor solução? Não, nós temos que pensar espiritualmente. O que eu falei para ele, plano celestial, espiritual, nós temos que ir além disso que nós estamos vendo. Nós temos que deixar de ser essa carnalidade em nós, nós temos que entrar num plano espiritual. E nós vamos então agora a outro texto bíblico que nos ensina isso e nos mostra lá em Hebreus 12. Paulo, quando escreve essa carta aos Hebreus, olha o que ele fala lá. Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. Eu vou pegar só trechos dele, que ele fala assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para que, daí lá no finalzinho do 3º, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O que eu falei para nós? Que nós temos que ter os nossos olhos, nós temos que ver o que estamos fazendo, mas nós temos que estar com os nossos olhos para Jesus, para que nós não venhamos a cansar e fadigar, porque Ele já fez por nós. Mas então nós temos que estar olhando para Cristo. E naquele momento Pedro fez o quê? Olhou para João. Então nós temos que olhar sempre para Jesus. Não podemos olhar para as nossas situações. Vamos então agora caminhar para a nossa conclusão de hoje. Por que eu estou dizendo para vocês ficarem mais tranquilos? Já está acabando. Mas eu, antes de falar dessa conclusão, eu quero contar uma outra história. Pode ser até um livro isso daqui. É A Janela o nome. É o nome de uma história sobre 2 homens seriamente doentes que ocupavam o mesmo quarto no hospital. Talvez alguns já tenham lido essa história. Já liu? A irmã já viu ali, ó. Então você não vai ficar tão surpresa quanto os outros. Então existiam 2 pacientes, eles estavam internados e tinha 2 características neles. Os 2 não conseguiam, um conseguia se locomover e o outro não muito. Um estava acamado. A característica de um estava próximo à janela e o outro estava um pouco mais longe, mais próximo da porta do corredor. Esses 2 homens estavam ali, aprenderam a conviver junto ali, porque eles passaram boa parte do seu tempo de vida ali, naquele hospital. Um desses homens, que estava mais próximo da janela, ele precisava todos os dias retirar o líquido do seu pulmão, porque por ele estar com o respirador, aquilo começava a juntar um líquido no seu pulmão e ele precisava fazer aquilo. Quem já fez essa drenagem de água do pulmão sabe como isso é doído. E ele estava ali naquela cama, naquele leito próximo à janela. O outro estava com mais debilidade, ele não conseguia se levantar, ele só ficava sempre nas mesmas posições ali. Mas essa pessoa que estava próximo ali da janela, ele narra para ele, já que o outro não podia se levantar e olhar para a janela, narra para ele o que está acontecendo do lado de fora, porque ele estava ali naquele leito do hospital e isso é ruim, as pessoas, você já não sabe se é dia, se é noite. Então, para tranquilizar o dia deles, aquele homem do leito próximo da janela começa a narrar aquilo que estava acontecendo do lado de fora. Teve um dia que tinha crianças, porque tinha um parque ali perto. Tinha um parque, tinha um lago no centro. E ele narrava para aquela pessoa que estava no outro lado que tinha crianças brincando. Uma vez teve até um pessoal que cantou músicas lá. O cara do outro lado ele não tinha ouvido as músicas, mas ele acreditava, porque o outro estava comentando, né, que existia crianças brincando, que existia uma banda tocando ali naquele lado. E foi indo, e eles cada vez mais próximos. Chegou um dia que aquele cara começou a pensar assim, poxa, mas por que eu não estou perto da janela? Eu poderia ver essas coisas. Olha lá, novamente na nossa história lá do cara olhando só para dentro dele mesmo. E o cara olhava lá e falou, poxa, bem que eu podia estar lá, né? E começou a pensar um plano. Poxa, vou tentar dar algum jeito de ir para lá. Só que naquela noite mesmo, aquele rapaz que estava no leito ali, ele começou a se afogar, ele juntou muita água e as pessoas não viram, os enfermeiros não viram aquilo e ele não estava conseguindo chegar até a campainha para chamar as pessoas e ele viu aquilo. Aí ele pensou assim, peraí, se eu não chamar ninguém para ajudar ele, de repente ele vai para outro lugar, ele piora, né? Vai para um outro lugar e eu posso chegar, vamos pensar nessa hipótese assim, eu vou chegar mais perto da janela ali e eu vou poder ver agora tudo que ele vê. Que deve ser muito legal de ver essas coisas, né? Poxa, ele vê, me conta, empolgado de todas essas coisas que ele está vendo. Aí ele pega e fica quieto, omisso, pensando só nele. A inveja, todas essas doenças foram tocando no coração daquele homem. E naquele momento onde ele poderia tomar uma decisão de apertar aquela campainha e salvar aquela pessoa, ele pensou de uma maneira única para ele. Somente para nele, e ele não tocou.
Só que, infelizmente, aquela pessoa não foi socorrida naquele momento e veio a falecer. Foi trocada de quarto? Sim, faleceu. Mas ele vê ainda a oportunidade dele poder estar próximo da janela. E daí vem as enfermeiras e vão trocar o local e ele pergunta para elas, então me deixem próximo da janela. Já fez toda a lambança, né? Já fez toda a nhaca. E agora ele está. Mas o seu plano está perfeitinho. Está conseguindo o seu plano. Vai para o leito do lado da janela. Ele consegue esticar o seu pescoço. Talvez com força. Talvez ele não conseguisse fazer isso. Melhor dia da minha vida. Vou poder olhar para fora. Vou ver as crianças. Vou ver o lago. Quando ele consegue chegar e olhar por aquela janela, ele vê uma parede. Não tinha nada ali. Tinha sim o amor daquele homem, que conseguia, apesar de não enxergar, e não poder ver aquelas coisas, mas ele sonhava com aquilo, e poder acalmar muitos dias o coração daquele homem, mas pela inveja e pelo coração endurecido dele, ele perdeu. Então, novamente, nós temos que olhar para Cristo, e termos a bondade, o amor e a misericórdia dele dentro dos nossos corações. Talvez a grama do vizinho seja mais verde, sim. Mas será que ela não é mais dura? Será que a grama do vizinho, quando eu me deitar lá, ela não vai ser mais dura? Será que o que eu estou vendo na vida dele é somente as coisas boas? E as coisas que ele está passando, o sofrimento que ele está passando, mas na couraça, no que ele aparenta é algo que ele está olhando para Cristo, ele está vendo as coisas acontecerem e ele está caminhando. Mas eu estou olhando para a grama e estou perdendo dias da minha vida, estou sucumbindo naquilo que Jesus tem para a minha vida. E muitas vezes, imagine você sendo agora uma macieira. Deus te fez para ser uma macieira. Mas você quer dar laranja. Não foi esse o propósito de Deus. Deus te deu um propósito de você ser uma macieira. E você fica ali, minguando dia após dia as maçãs da sua vida. As maçãs que você poderia frutificar, querendo ser e dar laranja. Como isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer, meus irmãos? Estamos seguindo para o final. Temos algumas situações aqui agora a apresentar a vocês. O antídoto é encontrado nas seguintes soluções. Entenda que Deus o criou como um propósito singular. Foi o que nós vimos. Cada um é de uma forma. Você, entenda, meu irmão, você é único. As tuas dificuldades não importam, porque você tem qualidades e as tuas qualidades são únicas. Lembre-se de que Deus criou outras pessoas com um propósito singular também. É diferente de você. Entenda que o objetivo da sua comparação é outro ser humano. Simples. Pense agora. Você está se comparando com outro ser humano que tem falhas e dificuldades. Não se compare, é diferente, cada um tem as suas dificuldades, não perca tempo com isso, não fique perdendo tempo com isso. Um outro ser humano que você está se comparando é simples e falho também. Entenda que a comparação humana sempre produz doença. Em mim, doenças espirituais que atrofiam o seu coração e dissecam a sua alma. Então, quando aquele cara estava fazendo cada batidinha naquela estátua, ele estava produzindo efeito na sua morte. E quando nós fazemos isso, nós estamos produzindo em nossas vidas morte espiritual. Nós estamos produzindo coisas para nossas falhas, para a nossa dor. Reajuste a sua perspectiva.
Pare de olhar para essas coisas. Reajuste. Pare de olhar e reajuste para Cristo. Olhem para Cristo. É o nosso exemplo e nossa direção. Reajuste as nossas perspectivas e olhemos agora para o celestial. Venhamos a pedir para Deus nos mostrar para que nós estamos aqui. Para que realmente nós andemos alinhados com as coisas de Deus e não venhamos lutar com aquilo que Deus nos propôs. Em outras palavras, assim como Jesus ordenou a Pedro, ele também nos dá uma ordem, hoje dizendo: não se intrometa na vida do seu irmão. Preocupe-se em fazer apenas o seguinte: siga-me e continue. E continue o quê? Seguindo. Foi isso que ele falou para Pedro. Pare de olhar para os outros. Sigam a Jesus. Amém, meus irmãos? Meu Deus. Carta aos Hebreus. Amém. E eu gostaria de dizer agora, trazer em determinado momento lá uma palavra de Coríntios. Paulo escreve em Coríntios. Você lembram que ele fala? Eu não vou me recordar o local, mas veio agora ao meu pensamento que Paulo fala que uns serão pés, outros serão mãos, outros serão cabeça, outros serão pernas, outros serão dedos. Então nós, cada um, temos uma função dentro da estrutura da igreja. Se todos fossem mão, faltaria algo. Aquele que tem uma falta de algum membro, de alguma situação na sua vida, sabe o quanto isso dói, quanto isso nos falta. Agora imagine dentro de um corpo. Então você tem uma função aqui dentro. Você tem uma função ali fora. Você tem uma função na sua casa. Então Paulo nos mostra isso. E veja essa importância. E deixemos de olhar para as coisas dos outros. Amém, meus irmãos? Quem que escreve isso para nós? João, o apóstolo amado. Se vocês seguirem um pouquinho mais, hoje nós estamos findando o evangelho de João. Hoje é a última pregação sobre esse evangelho. Nós vemos ali que João fala ainda, ali ele se identifica quem ele é. E ele ainda fala que se eu tivesse que fazer e escrever tudo aquilo que Jesus fez e Jesus falou, faltaria papel para escrever. É impossível fazer e falar todas as coisas que Jesus fez. Ele colocou aquilo que o Senhor colocou no seu coração, as principais coisas. Ele nos mostra, ele nos dá uma perspectiva diferenciada. E eu convoco os irmãos agora a ficarem em pé, pensarmos em tudo o que nós vimos nesse último capítulo de João. E aí eu não tenho outra coisa a falar para vocês, a não ser que vocês façam agora essa introspectiva. Olhem para o reflexo do espelho de cada um de vocês. Porque eu tenho que olhar para o meu. E cada um de vocês tem que olhar para o seu. E olharmos para aquilo que nós vimos aqui. Bisbilhotar, comparar e outras doenças naturais. Quantas dessas coisas talvez nós tenhamos identificados em nossas vidas, assim como eu identifiquei na minha vida. E isso é singular. É para você e para mim. Então cabe a cada um de nós orarmos e pedirmos para que o Senhor venha nos capacitar a ver isso em nós e podermos ajudar outras pessoas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra, Papai querido, Abba Pai, agora nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, essa pregação que foi exposta e foi falada, Senhor. Falou muito ao meu coração e ao coração dos irmãos que estão aqui, Pai. Essa pregação, ela só nos mostra, Senhor Deus, o quanto ainda somos pequenos. A nossa pequenez, Pai. E isso, Senhor Deus, quando nós conseguimos olhar e ver isso dentro de nós,
já estamos no lucro, Pai. Porque o Senhor está fazendo efeito a Tua palavra em mim. Está falando efeito no coração do meu irmão. Nós estamos ainda num momento de aprendizado. Com certeza, erraremos muito ainda. Com certeza, teremos dificuldades apresentadas em nossas vidas, ó Pai. Mas hoje sairemos daqui um pouco mais fortalecidos pela Sua palavra. Porque a Sua palavra nos exorta. A Sua palavra, Senhor Deus, nos dá uma direção. Ela é caminho, ela é régua, ela é prumo para a nossa vida, Pai. E a cada um do Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que assim como o Senhor falou comigo, falou com os meus irmãos, ó Pai, com aqueles que estavam em sua casa, Pai, ou talvez outrora vendo essa pregação, esse vídeo, Senhor Deus, que não é de mim, ó Pai, mas é do Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, ela sempre se renova no meu coração e renova no coração dos Teus filhos, ó Pai. Pai, agora é o que eu te peço, Senhor Deus, do fundo do meu coração, é que o Teu Espírito Santo, Pai, adentre sobre os nossos corações hoje, nesse momento, nesse dia, Pai, nesse 30, Pai, num momento, Pai, onde muitas situações estão acontecendo, ó Pai, mas nós precisamos agora olhar para dentro de nós e vermos cada uma dessas situações, ó Pai, que porventura estávamos fazendo e estávamos sendo negligentes, ó Pai, olhando somente para mim, olhando somente para você e deixando de olhar para aquilo que está ao redor. Aquilo que está, Senhor Deus, talvez dificultuoso para o meu irmão e eu não estou vendo. Eu talvez esteja julgando, talvez eu esteja com inveja, talvez muitos sentimentos estejam dentro do meu coração e agora nesse momento, Pai, eu abro mão de tudo isso, Senhor Deus. Eu me coloco diante de Ti, Pai. Ó Senhor Deus, com meu coração rendido ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor sabe todas as coisas, não sou eu, não é ninguém, é o Senhor, é o Teu Espírito Santo, Pai, que sonda o nosso coração, Pai, e nos traz agora muito humildemente, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, vem Senhor Deus nos ajudar, Senhor Deus, a podermos banir isso das nossas vidas, ó Pai, jogar isso da nossa vida, Pai, abandonar isso da nossa vida, é o que nós te pedimos, Senhor Deus, vem com o Teu amor, ó Pai, com o Teu amor, ágape, de dar o Seu Filho por nós, ó Pai, em sacrifício das nossas vidas, que nós olhemos para isso, Pai, olhemos para esse sacrifício, Pai, e nós venhamos, Senhor Deus, a colocar em nossas orações, ó Senhor Deus, cada um daqueles, ó Pai, que por inúmeros motivos não pensam igual a nós, tem diferenças dos nossos pensamentos, mas são importantes, ó Pai, porque o Senhor morreu por cada um deles, ó Pai, o Senhor deu a sua vida, e se o Senhor deu a sua vida a eles, eu tenho que dar muito mais, eu tenho que tentar de alguma forma ajudar, fazer, Senhor Deus, algo por cada vida, Senhor Deus, seguir o Seu exemplo, ainda que eu não consiga, porque o Seu sacrifício foi maior de todos, não há mais nada que possa ser feito, mas ainda eu tenho que seguir o Senhor e direcionar, ser luz para aqueles que estão perdidos nas trevas, ser sal, Pai, para salgar aqueles que estão, Senhor Jesus, sem sentir gosto, ó Pai, gosto pela vida, gosto pela situação do trabalho, gosto, Senhor Deus, por as dificuldades, porque elas fazem parte das nossas vidas, e essas dificuldades muitas vezes, ó Pai, nos faz crescer. Então, Senhor Deus, vem com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Aquilo que eu não pude fazer, completa a obra, Senhor Jesus. Completa a obra no coração dos Teus filhos. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço na Tua presença. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia.